Olá, gente, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui às nossas aulas sobre os aspectos físicos do território brasileiro. Nós vamos tratar hoje com vocês do 7º ano sobre as massas de ar e os climas do Brasil. Então, como a gente já vem trabalhando as duas aulas anteriores, a gente tem que saber, relembrar que os aspectos físicos são aqueles que tratam de coisas relacionadas à natureza, que não tem influência diretamente do ser humano. Claro que a gente vai ver depois que algumas coisas o homem acaba influenciando para melhor, para pior, né? Como o caso, por exemplo, de quando a gente fala de clima, a gente fala de aquecimento global, que é uma coisa que vem aumentando de maneira perigosa com a influência das ações humanas no planeta. E quando a gente estuda esses aspectos físicos, relembrando uma segunda coisa, nós temos que entender que eles são interdependentes, ou seja, a gente vai estudar o clima e vocês vão observar que o clima ele influencia diretamente a vegetação e é influenciado diretamente pelas formas de relevo, pela posição do território que a gente vai estudar dentro do globo terrestre, né, dentro das demais partes do território global. Então, vocês vão ver que esses aspectos físicos são interdependentes, ou seja, eles influenciam um ao outro de maneira inseparável. Tá, ok? Então, a gente precisa entender que esses aspectos físicos que a gente está estudando, clima, vegetação, relevo, hidrografia, massas de ar, todas essas coisas que são atributos naturais, eles funcionam de uma maneira interdependente. Se você impacta, se você desmata um determinado local, aquela vegetação que influencia o clima, vai modificar o clima da qual ele contribui, certo? Então a gente vai ver isso ao longo, não só dessa aula, mas das demais, quando a gente tratar sobre os aspectos físicos, certo? Então, para começar, nós vamos estudar o que significa massas de ar, tá? Então, é muito comum quem costuma assistir jornal que passa aquela parte que vai explicar sobre a questão do clima, como é que vai ser. Na verdade, eles não explicam exatamente o clima, eles vão explicar o tempo, certo? Então, quando eles vão dar, por exemplo, a previsão do tempo, eles geralmente mostram o mapa do nosso país e mostram como é que vai ser a temperatura, se vai chover, se não vai, se vai ter, se o clima vai estar seco, se vai ter alguma frente fria, que são nomes comuns que vocês veem no noticiário de previsão do tempo. Então, para a gente entender como é que acontece aquilo dali, a gente precisa inicialmente ver como é que a atmosfera funciona sobre a superfície terrestre, né? Vocês sabem que a atmosfera é a camada de ar que está por cima da superfície terrestre, ou seja, não só essa camada que envolve a Terra de uma maneira geral, que tem várias camadas que se algumas pessoas se lembram, que formam a parte da superfície até, né, o espaço, mas essa camada aqui mais imediata que nos envolve, que nós estamos aqui respirando o ar e da onde a gente consegue observar o movimento das nuvens, por exemplo. Então, entender essa parte aqui imediata da atmosfera que está próxima à nossa superfície é importante para a gente entender como é que funciona o clima e o tempo, que a gente vai depois entender a diferença. Então, eu coloquei para vocês o mapa do Brasil e as massas de ar que predominam sobre o nosso território. Mas antes disso, vamos entender o que é que significa o termo massas de ar. São porções espessas, ou seja, bem grossas, extensas em tamanho da atmosfera, com milhares de quilômetros quadrados de extensão, com características próprias de pressão, temperatura e umidade, determinadas pela região na qual se originam. Então, eu coloquei aí, por exemplo, uma imagem, que é essa pequenininha, de uma imagem de satélite, quando mostra uma massa de ar predominando sobre, aí, no caso, o centro-sul do nosso país. Então, quando você olha assim, você entende que é uma grande massa de nuvem, né? O que é
porque nuvem é ar condensado, certo? Então, ar e água condensado. Então, quando você enxerga assim, e inclusive mostra a meteorologia do lugar, você vai ver essa grande extensão de massa de ar, como se fosse uma grande nuvem sobre o território. Você veja aí que na imagem parece pequeno, mas em relação ao território, né, como a escala tá menor aí, você vai ver que ela abrange não só o nosso país, mas estende uma grande parte desse território da América, né? Como o nosso país é grande, é mais de 60% do território sul-americano, então ela predomina basicamente sobre o nosso território. E essa massa que vocês estão vendo aí, ela tem características de pressão, ou seja, a pressão atmosférica, que pode ser maior ou menor. A temperatura, essa massa de ela pode ser quente, fria. E também ela pode ser úmida, ou seja, tem a grande quantidade de água dentro dela, ou pode ser não tão úmida, pode ser seca. Ou seja, não tendo uma grande quantidade de água dentro dela, certo? E essas massas de ar, elas estão em constante movimento. Ora em movimentos rápidos, ou seja, quando vem uma massa de ar por cima de uma região, ela pode ser passageira, como ela pode também ser mais lenta e ficar por um longo período de tempo sobre aquela região, certo? Nesse mapa maior, coloquei para vocês as 5 massas de ar que predominam sobre o território brasileiro, que a gente vai entender ao longo como é que elas agem em relação ao clima. Essas massas de ar que vocês estão vendo aí, essas 5, elas influenciam diretamente a formação dos climas do Brasil. Então, quando a gente for estudar cada clima separadamente, a gente vai falar qual dessas massas de ar predomina sobre cada porção do território e como elas influenciam o clima de cada região que a gente for tratar, certo? Então, nós temos aí essas massas de ar, cada um com uma corzinha diferente, e essas setinhas que saem de cada nome, que a gente vai ver quais são esses nomes, é a área de influência dessa massa de ar. Então, cada massa de ar ela tem uma região de influência, certo? Dependendo dessas condições que eu falei anteriormente, da pressão, da temperatura e da umidade dessa região da qual elas se originam, né? Elas se originam e se espalham, mas vai depender muito dessas condições de pressão, temperatura e umidade. Aí nós temos também um aspecto interessante, porque geralmente quando você recebe uma massa de ar, se de maneira repentina, a gente chama essas massas de ar que vêm e predominam, ora por menos tempo, ora por mais tempo, mas que vêm assim de maneira repentina, a gente chama essas massas de ar de frente. Então, às vezes vem mais de uma. E quando essa massa de ar que vem de repente e ela vem de várias direções, geralmente são massas de ar diferentes, nós chamamos esse encontro de frente. Então, por exemplo, quando a gente vê o noticiário sobre a previsão do tempo, geralmente a moça do tempo, o rapaz lá, diz que está vindo uma frente fria em direção ao sul do Brasil, em direção ao sudeste do Brasil. O que é que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que vai haver um encontro entre duas massas de ar que têm temperaturas diferentes. E quando ela diz que é uma frente fria, é porque essa massa de ar, essas massas de ar que se encontraram, uma fria, outra quente, por exemplo, quando ela fala frente fria, é porque a condição fria da massa é que vai predominar, certo? Então, geralmente quando acontece essas frentes, vai vir uma queda brusca de temperatura, um aumento de temperatura, ou uma grande quantidade de chuva, certo? Ou predomina uma sensação seca na atmosfera. Então, dependendo das duas massas de ar que vão se encontrar, ela vai apresentar temperaturas e umidades diferentes. E uma vai predominar sobre a outra, vai depender da ocasião que aquilo ali vai acontecer. Então, nós temos aqui, deixa eu ver, as massas de ar que influenciam os climas do Brasil.
E aí, lá naquele primeiro mapa que eu falei, tem as siglas, mas vamos ver o que é que significa cada sigla. Massa de ar atlântica, tem as massas de ar do continente. Como o nosso território brasileiro, ele é influenciado especificamente pelo Oceano Atlântico, o mar que banha todo o litoral do Brasil é um mar oriundo do Oceano Atlântico. Nós vamos ter massas de ar atlântica. E como o nosso país tem um tamanho continental, ou seja, se nós separássemos o Brasil da América do Sul, o nosso país suficientemente seria um continente pelo seu tamanho. É o quinto maior país em tamanho do mundo. Então, nós também vamos ter massas de ar continental, ou seja, é a origem dessa massa de ar. Ela pode ser originada do Oceano Atlântico e ela pode ser originada do continente. E aí eu vou ter 3 tipos, a equatorial, a tropical e a polar. Então, a primeira aí que vocês estão vendo é a massa de ar equatorial atlântica, a MEA. A massa equatorial continental, MEC, a massa tropical atlântica, MTA, massa tropical continental, MTC, e a massa polar atlântica, MPA. Então, essas 5 massas de ar, elas são as principais. Né? Quando eu falo principais, são as que predominam, estão sempre sobre a influência da superfície terrestre. Não quer dizer que possam originar outras massas que porventura podem aparecer e influenciar o clima do nosso território. Elas podem vir, por exemplo, se for uma massa de ar muito grande, elas podem vir dos Andes, que fica no outro lado, na região, na parte oeste da América do Sul. Nós podemos vir também uma massa de ar polar, que vem de maneira repentina, não é aquela que sempre está vindo, aquele vento, aquela massa de ar que vem do círculo polar antártico, que é o Polo Sul. Então, quando eu falo predomina, são as que influenciam a maior parte do tempo, mas isso não quer dizer que outras possam aparecer, e isso vai depender das circunstâncias. Nós vamos agora à parte de diferenciar o que é clima e tempo. Quando a gente fala na geografia em tempo, em clima, essas partes, cientificamente falando, geograficamente falando, são termos diferentes. Mas é muito comum você falar de uma maneira coloquial, de uma maneira cotidiana, como se fossem sinônimos. Mas meteorologicamente falando, na geografia, na meteorologia, e quando se fala em previsão do tempo, o significado de clima e tempo são significados diferentes. Então, o tempo e o clima se referem aos mesmos fenômenos atmosféricos, ou seja, eles vão ser influenciados pela temperatura, pela pressão, pelos ventos, pela umidade do ar e pelas precipitações. Lembrando que quando eu falo em precipitação, é tudo aquilo que cai sobre a superfície. A gente conhece eventualmente como chuva, mas precipitações podem ser chuva, neve, geada ou granizo, certo? Então, são vários tipos de precipitações. Então, quando o tempo e o clima são influenciados por esses fenômenos atmosféricos, mas são influenciados em períodos que a gente vai separar como o tempo. O que é que se refere o tempo? É um momento específico, ou seja, a gente está aqui na região Nordeste, o nosso clima, que a gente vai ver lá na frente, é um clima semiárido. Mas de repente, ou seja, é um clima quente e seco, praticamente não chove. Mas de repente você está ali, está maior sol, e de repente vem a massa de ar que se condensa de uma maneira mais rápida e vem uma mudança de tempo, ou seja, o tempo se torna chuvoso. Né? Então tem aquele. Tá aqui, nós estamos hoje no dia 20. Estou gravando esse vídeo no dia 23. E aí tá o maior sol que eu estou olhando aqui, o clima quente. Mas amanhã, de repente, não está mais desse jeito. Então, de um dia para o outro, o tempo muda. Então, nós estamos aqui no sol, sem nenhuma nuvem no céu praticamente. Mas amanhã pode ser que amanheça com o tempo nublado, ou seja, muitas nuvens carregadas que ocasionem a precipitação em forma de chuva. Então, quando se muda no momento específico, de um dia para o outro, da manhã para tarde, tarde para noite, um momento curto.
específico, breve. Eu vou dizer que foi o tempo que mudou. Então, eu vou falar de um tempo breve, específico, tá? De uma mudança específica que aconteceu no curto período de tempo. Já quando eu falo de clima, eu estou falando de outra coisa mais abrangente, ou seja, se eu pegar um período de um ano e observar como é que se comporta o tempo todo dia, eu vou ver o que é que predomina mais. Se são mais dias, por exemplo, são mais dias de sol, se são mais dias nublados, se são mais dias de temperatura alta, se são mais dias de temperaturas baixas. Qual é o período do ano, quais são os meses do ano que vai chover mais, quais são os meses do ano que vai chover menos. Então, eu vou observar aquelas características que eu falei, umidade, vento, pressão, precipitação, temperatura, durante um período longo. Geralmente, a gente mede 3 meses, de 3 em 3 meses, que é o tempo que dura uma estação do ano. Ou, quando a região não tem a estação do ano bem definida, a gente mede durante um tempo maior, e mais precisamente durante um ano. Então, se durante um ano eu tenho características específicas, por exemplo, para eu caracterizar o clima como clima semiárido, que é o clima nosso aqui do sertão nordestino, a pessoa, o estudioso, ele observou que durante o ano aquela região tinha escassez de chuva, as temperaturas eram predominantemente altas, sempre acima de 30 graus, e sempre também uma baixa umidade, né? Porque tem pouca água, baixa umidade e a temperatura sobe. Então, durante um ano, todos os dias daquela região predominaram assim. Então, aí eu vou criar uma terminologia para caracterizar esse tipo de predominância de tempo. Que aí a predominância de tempo durante esse um ano observado vai ser chamado de clima. Então, como eu coloquei aí, o clima é o conjunto de variações de tempo atmosférico de um determinado local da superfície terrestre, variações de tempo. Refere-se aos tipos de tempo que costumam ocorrer em determinado local durante a observação num período de um ano, certo? Então, de uma maneira bem simples, tempo a gente conta num momento específico e rápido. Então, de um dia para o outro pode chover, no dia para o outro pode a temperatura baixar, no dia para o outro pode aquecer, certo? Então, isso dentro de um curto período de tempo. O clima não. O clima já é uma variação de tempo que acontece predominantemente medido no espaço de um ano. Vai acontecer sempre naquele mesmo local e observado durante o período de um ano, certo? Então, vamos começar tratando desses climas do Brasil para a gente entender melhor como é que isso acontece. Mas, inicialmente, eu coloquei aí um mapa das zonas climáticas. Aí eu coloquei o mapa mundi e coloquei aí como é que acontece predominantemente os climas na superfície do globo terrestre. Então, nós temos aí todos os continentes e cada cor refere-se a um tipo de clima que predomina naquela região do mundo. Então, essas regiões, por exemplo, de clima pintado de tons de azul, são climas mais frios. Por quê? Porque ficam perto dos polos. Então, a região do planeta que fica próxima aos polos, o clima ou ele é polar ou ele é subpolar, ou seja, frio. Os climas que estão aí nas regiões com os tons de verde já são características de clima temperado, ou seja, essas regiões que estão aí nos tons de verde predomina dois tipos de climas. Aquele clima mais quente na metade do ano e na outra metade do ano um clima mais frio. Então, esse é chamado de temperado. Temperado por quê? Porque mescla dois tipos de clima. Clima quente, clima frio. Ou seja, são temperaturas que são menos de 20 graus, mas também não chegam a ser abaixo de zero, como acontece nos climas polares e subpolares. O verde mais claro, por exemplo, ele é um clima subtropical, ou seja, ele é frio, mas não é tão frio. Essas variações de amarelo, de laranja e amarelo, são climas já mais quentes, ou seja, durante o período de um ano foi observado que a maior parte do ano o clima ele é mais quente. Ele tem temperaturas mais altas, acima de 25 graus, por exemplo, certo? Então, se vocês localizarem nosso território
brasileiro, que está basicamente, que está nessa região aqui, ó, onde está a setinha circulando, você vai ver que a 90%, 90 não, vamos supor, 80% do território brasileiro aqui, ó, está nos tons de amarelo, que são justamente os climas com temperaturas mais altas. Então, o nosso país ele tem climas predominantemente quentes. Vai esfriar um pouco mais quando essa parte aqui, que é o sul do Brasil, fica numa região onde o clima, por exemplo, é subtropical, né? Um tom de verde mais claro. Como eu falei para vocês, é um clima que não é tão quente, mas também não é tão frio. Tá certo? Então, o primeiro clima que nós vamos tratar aqui do Brasil, que predomina, é o clima equatorial úmido. Esse nome equatorial, ele vem do nome Equador, da linha do Equador, que é essa linha imaginária que corta a Terra ao meio. Úmido porque tem uma grande presença de água. Então, o clima equatorial úmido, ele no Brasil, ele abrange a área da Amazônia brasileira, da floresta amazônica. E a floresta amazônica, ela predomina no Brasil na região norte. Quando a gente for estudar as regiões brasileiras, a gente vai ver que a floresta amazônica, que não fica só no Brasil, fica em outros países que fazem fronteiras com o Brasil na América do Sul, mas que a maior parte da floresta está no Brasil, é uma floresta que é influenciada por o clima e que influencia o clima. Então, esse clima equatorial úmido, ele existe graças ao processo de transpiração e evaporação da água que existe na floresta. Tanto a água da transpiração das plantas, que são densas e devido a ser uma floresta, são em grande quantidade, e devido também à transpiração dos rios, sendo que nessa região da Amazônia nós temos as maiores bacias hidrográficas do país, certo? Então, vai ser responsável por esse clima. O clima equatorial úmido, ele é quente e úmido, ou seja, uma coisa interessante que vocês precisam levar em consideração é que nem sempre lugares que chovem bastante, como é o caso aqui do clima equatorial úmido, chove bastante, mas não significa que lugares que chovem são lugares frios. Chuva não está necessariamente atrelado à frieza. Pelo contrário, lugares que chovem muito, como é o caso aqui do clima equatorial, são lugares extremamente quentes, certo? Porque quanto maior a quantidade de água, a água tende a absorver o calor que é emitido pela superfície pelo sol, e essa água vai ajudar a deixar o clima mais quente, porque ela vai absorver esse calor. Então, em regiões, por exemplo, que são muito frias, como no caso do sul do nosso país, é uma região que não chove muito. O sul do país, o sul do país é muito frio, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina é frio. Mas o frio de lá não é devido à quantidade de chuva, porque lá não chove praticamente tanto em relação a outras regiões do país, mas lá é frio. Então, entender que o frio não está relacionado à chuva é muito importante, porque no caso aqui, o quente e úmido do clima equatorial é também influenciado pela grande média pluviométrica que acontece lá. O que é média pluviométrica? É a quantidade de chuva que cai, que é muito alta. Eu já tive a oportunidade de ir na região norte, passar algum tempo lá, especificamente no estado do Pará, que tem a floresta amazônica como seu principal tipo de vegetação. Lá praticamente todo dia chove, em determinado período do dia. Então, por exemplo, amanhece o dia e muito calor, o sol predomina lá, muito quente, como aqui. E essa temperatura faz com que a água que existe nessa região, que é muito grande devido aos rios que existem lá, que são muito grandes, essa água evapora. E quando acontece o momento do dia que a temperatura começa a cair devido ao processo do pôr do sol, né, da influência dos raios solares que vai diminuindo,
3 horas da tarde, 4 horas da tarde, cai essa chuva que foi ocasionada pela evaporação durante o longo do dia, até aquele período, e que vai se precipitar em forma de chuva naquele determinado momento do dia, né, no final da tarde. Então, basicamente, a gente diz lá na região norte que 3 horas da tarde é a hora da chuva. Então, se chove muito, é porque tem muita umidade, mas o calor permanece. Isso é característica do clima equatorial úmido. E esse clima tem influência dos ventos alísios, que determinam as chuvas de convecção. Mas o que é que são ventos alísios e o que é que são chuvas de convecção? Ventos alísios, e vocês devem saber que vento é o ar em movimento, o ar que existe aqui sobre a superfície terrestre está em movimento. E esse movimento é chamado de vento. E existem vários tipos de vento. Ou seja, esses tipos de vento são ocasionados e são denominados pela direção que eles tomam. Então, no clima equatorial úmido, nós temos um tipo de vento que predomina e que ajuda na caracterização desse clima, que são os ventos alísios, que são ventos que sopram durante o ano todo sobre extensas regiões a partir das altas pressões subtropicais em direção às baixas pressões equatoriais. Aí eu coloquei a imagem que explica melhor do que as palavras. Então, você tem a linha imaginária do Equador, e aqui nós temos a região do território brasileiro. Você vê que a linha do Equador passa aqui na parte de cima, cortando uma parte da região norte. E os ventos alísios são esses ventos que vêm das regiões de cada polo, né? Em cima nós sabemos que tem o polo norte, embaixo o polo sul. E esses ventos, eles vêm das regiões mais baixas em direção à linha do Equador. Então, esses ventos ficam circulando assim, ó. Eles vêm de baixo para cima, no caso aqui, e de cima para baixo, e se convergem aqui na linha do Equador e ficam girando aqui durante todo o ano. Então, esse movimento é constante. Como eu falei, vento, ar em movimento. Então, esse vento predomina aqui o ano todo. E esses ventos que fazem essa direção dos polos em direção à linha do Equador, ou seja, de áreas de baixa pressão em direções a áreas de alta pressão, eles são chamados de ventos alísios e que estão ali ventando e tendo a movimentação constante durante todo o ano, que é a nossa medida de tempo para definir o clima, né? Como eu falei anteriormente. E esses ventos, como vão pressionar muito essa região ali equatorial, vai gerar as chuvas convectivas. Então, essas chuvas convectivas, chuvas de convecção, elas resultam desse movimento do vento que vai levar o ar quente que vai subir e depois traz, que quando o ar quente sobe, se condensa aqui, porque, se vocês se lembram, que eu falei que quanto mais alto é a atmosfera, maior altitude, mais frio vai ser. Então, quanto mais perto da superfície terrestre, mais quente. Quanto mais afastado, em direção às alturas da atmosfera, altitude, nós vamos ter mais frio. Então, esse ar quente que sobe devido aos ventos que vão subindo, esse ar quente sobe, condensa aqui, porque se encontra com a parte da atmosfera mais fria, se condensa, né, um processo físico da água, né, o ar que se condensa vira água e desce em forma de chuva. Como lá não é tão frio, devido estar na proximidade da linha do Equador, então essa não vai ser uma geada, não vai ser uma neve, não vai ser um granizo, porque não está tão frio a ponto de congelar a água. Mas vai estar frio a ponto de transformar o ar quente que estava na superfície terrestre e que devido aos ventos foi levado para cima. Esse ar quente lá se condensa, forma gotículas de água que vai se precipitar em forma de chuva. Então, a chuva de convecção, que é essa chuva que eu falei para vocês que cai praticamente todo dia nessa região de clima equatorial úmido, ela resulta do movimento ascendente, ou seja, para cima, como está representando aí a setinha vermelha,
do ar quente, que carrega a umidade com ele e que se condensa em forma de vapor de água, se condensa na atmosfera ao encontrar baixas temperaturas nas altitudes mais elevadas. Então, a chuva de convecção é isso. O ar quente sobe, se condensa e precipita em forma de chuva. Um segundo clima que predomina no Brasil é o clima litorâneo úmido. Esse clima, como eu coloquei aí, abrange a porção do território brasileiro próximo ao litoral, por isso que é clima litorâneo. E esse litoral não é todo o litoral brasileiro, porque o nosso litoral ele é muito extenso. Ele vai desde lá de algumas partes do Amazonas até o finalzinho do Rio Grande do Sul. Mas esse clima litorâneo, ele só vai do Rio Grande do Norte até o sul de São Paulo, porque é onde ele vai predominar. Por que ele não vai até o Amazonas? Porque lá o clima do Amazonas, como tem a floresta amazônica, é influenciado pelo clima equatorial úmido, como nós vimos no clima anterior. Esse clima litorâneo úmido predomina do Rio Grande do Norte até o sul de São Paulo. Ele não vai também até o Rio Grande do Sul. E como é que é esse clima litorâneo úmido? Apresenta duas estações principais. O verão, que no caso o verão é chuvoso, e um inverno que é menos chuvoso. Então vai ter chuvas nas duas estações. Ah, professora, mas são 4 estações do ano. Mas no nosso território, que predomina os climas quentes, nós não temos as 4 estações do ano bem definidas. Então, no 80% do nosso território, que predomina climas quentes, só vai ter 2 tipos de estações, o verão e o inverno. Então, no caso aí do clima litorâneo, o território que fica perto do mar, ele só vai ter 2 estações e ainda vão ser um pouco reversas, ou seja, o verão, que é quente, mas é chuvoso, né, devido à umidade que vem do litoral, que vem do mar. E vai ter o inverno que as temperaturas vão ser mais amenas, não vão ser frias. Vão ser mais amenas, 27, 28 graus. E vai ter menos chuva, né? Porque como não tem muito calor, como no verão, não vai ter tanta evaporação da água. Então não vai ter formação de muitas nuvens, não vai ter formação de muita chuva. Então o inverno vai ser menos chuvoso porque as temperaturas diminuem. É um clima também quente e úmido, porém é menos úmido que o clima equatorial, certo? Então, vamos supor que o clima equatorial, a temperatura predominante é de 29 até 36 graus, né, durante o ano todo. E no clima do litoral úmido, nós temos uma temperatura que margeia os 30 graus, 29, 28, 27, que não é tão quente como 35 graus, mas também não é frio, certo? Vai ter aquela sensação de menos quente, mas também não vai ter a sensação de friagem. E esse clima, ele vai ter essa distribuição aqui. Esse tipo de gráfico que eu coloquei para vocês é chamado de climograma. Esse climograma vai mostrar para a gente, durante um período específico do ano, como é que acontece a quantidade de chuvas e a temperatura daquela região. Então, eu coloquei como exemplo a cidade de Ilhéus, na Bahia. Ilhéus tem aí de janeiro a novembro, que eu coloquei o período de tempo, que são essas letrinhas embaixo, que é o período de tempo que a gente foca. Pode ser o ano todo aí, mas no caso aí só apareceu esse período de janeiro a novembro. Sendo que essa coluna azul representa a quantidade de chuvas durante os meses do ano, e essa coluna, representada pela linha vermelha, é a temperatura. Então, você vê na cidade de Ilhéus, que é uma cidade que chove significativamente, medianamente, todos os meses do ano, chuvas bem distribuídas. No mês de março até o mês de maio é que tem uma quantidade de chuva mais elevada. Mas a temperatura sempre permanece acima de 25 graus, que é essa linha aí.
Às vezes, quando está no inverno, como acontece aí nos meses de julho até julho, agosto, setembro, que vai chover menos, a temperatura despenca um pouco, como eu falei. O inverno ele é menos chuvoso e mais frio. O verão é mais chuvoso e mais quente. Dá para perceber aí, então, quais são os meses do ano, através desse climograma, que chove mais, que a temperatura é mais alta e mais baixa, e dá para caracterizar quais são os meses nessa cidade onde é verão e inverno. Então, vai ser verão onde chove mais, entre fevereiro e maio, e você vê que nesses meses chove mais, mas a temperatura também é mais alta. E o inverno, onde os meses que chove menos, a temperatura é mais baixa, certo? Então, esse tipo de gráfico é importante porque ele dá para você informações do clima daquela região, como é que em relação à temperatura e à precipitação. E também no clima litorâneo úmido, nós temos o predomínio de chuvas orográficas, né? Então, a gente já aprendeu um tipo de chuva, que são as convectivas, que caem pela movimentação do vento, que vai o ar quente para cima, condensa e desce em forma de chuva. As chuvas orográficas já são um pouquinho diferentes, porque devido ao nosso litoral ser plano, mas quando vai se afastando um pouco, ele tem essa formação de relevo aqui, ó. Aqui você tem o litoral, e à medida que você vai se afastando do litoral, o relevo vai ganhando altitude, né? Predomina esses morros mais distantes um pouco do litoral. O ar quente e úmido que vem do mar em direção ao continente vai encontrar essa elevação aqui, e quando ele chega aqui no alto dessa elevação, o ar não vai ficar mais quente, vai esfriar. E vai acontecer a mesma coisa que acontece na chuva convectiva. Esfriou aqui em cima devido à altitude e vai precipitar em forma de chuva. Só que vai precipitar só nesse lado aqui, desse lado aqui da montanha, certo? Esse outro lado da montanha, que é a parte continental, mais interiorana da região, não vai receber essa chuva, porque a nuvem de ar vai ficar estacionada aqui, a chuva vai se concentrar desse lado e vai escoar, e o que vai restar para esse outro lado aqui é apenas um ar seco, um ar sem chuva. Por isso que às vezes, por exemplo, aqui em Fortaleza, que somos uma cidade litorânea, por isso nós temos essa predominância do clima litorâneo úmido, aqui em Fortaleza tem momentos que vai estar chovendo, mas lá, por exemplo, em Canidé, que vai estar do outro lado aqui de determinadas montanhas e morros que existem aqui no nosso estado, já não vai estar chovendo, pelo contrário, vai estar muito quente, vai estar seco. Por quê? Porque esse ar úmido que veio do litoral adentrou, encontrou essas elevações e só precipitou chuva aqui. Desse outro lado, não. Certo? Então, chuvas orográficas são chuvas que, ao encontrar uma elevação de altitude maior do que o nível do mar, ela vai levar esse ar quente, vai se condensar, vai esfriar, porque quanto mais alto, mais frio, e essa chuva vai precipitar apenas de um lado, perto do litoral. Outro tipo de clima é o clima tropical semiárido. Esse abrange o sertão do Nordeste. É um clima quente e seco, diferente do clima que a gente viu no primeiro, que é o clima equatorial úmido, que é quente e úmido. O tropical semiárido é quente e seco. Ou seja, as temperaturas são altas, mas não vai ter tanta água para umedecer o ar. Então vai ser seco. E aí vai ter nessas regiões de clima tropical semiárido um período de chuvas concentrado, geralmente concentra a chuva em 3 meses do ano. Então vai passar 3 meses que vai ter maior possibilidade de chuva. Mas às vezes, esse período que já é curto de chuvas para aquela região nem acontece, ou é menor do que 3 meses. E aí essas regiões do semiárido também vão ter grandes períodos de tempo de secas. Ou seja, o que é a seca? É quando a chuva já é escassa e mesmo essa chuva escassa não acontece. E aí
você vai ver essa paisagem aí que eu coloquei na imagem, uma paisagem que ela não é verde, ao contrário da floresta amazônica, que mesmo sendo quente é muito verdejante por causa da umidade, né? Ou seja, esses pobres arbustos que estão aí, ou essas plantas como os cactos que conseguem armazenar água dentro de si para resistir esse período sem água, eles vão estar aí só na iminência de vida, mas estão praticamente mortos, porque onde não há água, não há vida. Então, devido à pouquíssima água que existe nessa região, dá esse aspecto de parece que a vegetação está morta, né? São períodos de secas que acontecem. E, portanto, né, a principal característica do clima tropical semiárido é ser muito quente, mas também essas chuvas que vão ser praticamente inexistentes ou vão ser irregulares durante grande parte do ano da qual foi observado essa região climática. Nós temos o quarto clima, que é o clima tropical continental, que vai abranger a região centro-oeste do Brasil praticamente, Minas Gerais, Goiás, parte de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, parte da Bahia, Piauí, Maranhão e Ceará, que são regiões mais centrais. Esse clima tropical vai ser caracterizado por ser quente e semiúmido, ou seja, não vai ter tanta umidade como tem no clima equatorial úmido, mas também não vai ser tão seco como é o clima tropical semiárido. E vai ter duas estações também, um pouco revertidas, né, reversas. A estação chuvosa, que vai ser o verão, e a estação mais seca, que é o inverno. Aí eu coloquei essa imagem porque geralmente o clima tropical continental, ou seja, onde as massas de ar que predominam sobre essa região têm origem no continente, ou seja, não tem muita água, como as massas de ar que vêm do oceano, esse clima tropical ele geralmente vai ser muito quente. Mas aí, por exemplo, eu falei, nessa partezinha onde tem o sol e tem pouca vegetação, que é a estação seca. Essa estação é o inverno do clima tropical continental. E essa estação chuvosa, que é a imagenzinha aqui onde a região está mais verdejante, tem mais vento, e tem lá em cima o sol encoberto por algumas nuvens nubladas, vai ser a estação de verão. Então, no clima tropical, é realmente reverso. O verão, muita chuva, e vai ser uma estação mais úmida, e vai ser o inverno, que não vai ter chuva e que vai ser seca. Mas como eu falei, seco não tem a ver com chuva diretamente. Então, a estação seca, que vai ser o inverno, vai ser um clima sem chuva, mas que as temperaturas vão ser menores. E a estação chuvosa, as temperaturas vão ser maiores, mas devido à chuva, vai ser um clima mais úmido, certo? O outro clima é o clima tropical de altitude, e esse clima aqui é o que menos predomina no nosso país. Porque esse clima tropical de altitude só vai existir em regiões mais elevadas, como as regiões serranas do nosso país. E geralmente essa região mais concentrada de serras é a região sudeste, que vai ter regiões com elevações mais predominantes. Então, o clima tropical de altitude, ele vai ter verões menos quentes e invernos mais frios, certo? Devido a essa questão de quanto mais alto for a região, mais frio vai ser. Então, a altitude é diretamente relacionado à temperatura da região, certo? Então, quem já aqui no caso do Ceará, que tem pontos de clima tropical de altitude, mas não tanto como tem na região sudeste, você sobe ali a Serra de Ubajara, a Serra Grande, a Serra da Ibiapaba. Você vai, como você está subindo em relação aqui ao litoral, você vai com certeza perceber que a temperatura lá é mais amena. Não é um frio de rachar, mas é uma temperatura mais fria. Imagine no inverno. No inverno, vai ser mais frio do que o verão. E esse clima tropical de altitude, os invernos vão haver baixas temperaturas e ocorrências às vezes de geada. O que é a geada?
É aquela condensação de ar que fica muito frio. Você vê assim o topo daquela elevação como se estivesse tocando a nuvem ou encoberta por nuvens. E nessa geada não vai ter aquela chuva em gotículas, mas vai ter aqueles respingozinhos de água que vão umedecer a superfície. Então não vai ser uma chuva. Geada é aquele pingo de água mais suave, mas que chega a umedecer. Né? Quando você vê, por exemplo, quando a temperatura está muito mais fria à noite, você vai ver que nas folhas das plantas elas vão estar cheias de gotículazinhas. Aquilo ali é uma geada que acontece nessas regiões de altitude, né? Devido estar perto das regiões que condensa. E por isso vai haver as geadas, certo? Vamos ter também agora o clima subtropical úmido. E esse clima aqui é o clima que eu mais especificamente gosto, né? E é o clima que vai abranger a porção sul do Trópico de Capricórnio, que a gente vai ver já já no mapa aqui, que eu vou mostrar mais lá na frente. Que, para tratar em miúdos, é o sul do Brasil. Então, a região que fica, se vocês vão observar no mapa lá na frente, que é a região que fica embaixo da linha imaginária do Trópico de Capricórnio, que vai ser especificamente o sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é o sul do Brasil, vai ter esse clima subtropical úmido, que é um clima o mais diferente de todos os climas que a gente já tratou até agora. Porque vai ter chuvas abundantes no verão, certo? Então, o verão é bem chuvoso. O inverno sofre frequentemente com as frentes frias polares, né? Como eu mostrei lá na frente. Vem aquela massa de ar da região polar em direção ao sul do Brasil, que se encontra com a massa de ar que está quente, que já está lá. Mas no inverno, essa massa de ar fria polar, ela vai ser bem mais forte do que a massa quente que já está lá naquela região. Então, ela vai predominar sobre a massa quente. Então, vai vir frentes frias polares que vão trazer chuvas fortes, chuvas frontais, e vão abaixar, por ser polar, por ser bem fria, uma condensação bem fria, com temperaturas inferiores às vezes a 10 graus Celsius, ela vai impactar diretamente na temperatura, então vai baixar bastante a temperatura. Então, por exemplo, eu acabei de chegar lá na região sul, eu fui fazer uma viagem rápida para lá, para Santa Catarina, Curitiba, Paraná, e lá está completamente diferente daqui. Então, lá as temperaturas não passam de 17 graus durante o dia. E à noite caem para 10 graus, 9 graus, certo? Nesse período agora que nós entramos agora depois do inverno, na primavera, porque lá na região do clima subtropical úmido, lá realmente tem as 4 estações do ano. Você tem o inverno, a primavera, o outono e o verão. Então, primavera e inverno são as partes do ano mais frias. Então, você lá, as temperaturas estão desse jeito, né? Eu tremi de frio realmente lá, porque como a gente está acostumado a climas mais quentes, qualquer queda de temperatura, ainda mais uma queda assim para menos de 20 graus, a gente sente. O povo de lá não, o povo lá tava rindo da gente porque 17 graus para eles é quente, né? Porque as temperaturas lá desse clima subtropical não passam às vezes de 25 durante o ano todo. Então, o verão é chuvoso, mas a temperatura está por volta de 25, 24 graus. E os invernos têm chuva, não tanto, mas fica mais aquela massa de ar, como vocês estão vendo aí na imagem. Essa camada de névoa que predomina na superfície, mas sem chuva, só mesmo às vezes com geada ou granizo, né, porque é devido à baixa temperatura. E temperaturas mais frias ainda do que no verão, certo? Então, por exemplo, você tem lá no verão 25, 26 graus, no inverno você tem temperaturas de 11, 10, 9, e tem essa amplitude térmica muito grande durante o ano. O que é amplitude térmica, professor? É quando a diferença da temperatura mais alta do dia e a temperatura mais baixa do dia.
Então, geralmente lá no verão, você tem durante o dia 25 graus e à noite você tem 11 graus. Então, quando você diminui de 25 de 11, dá um número grande. Em relação aqui, que nós temos uma variação, por exemplo, aqui no Ceará, nós chegamos a 34 graus de dia e só vai até 28, 27 graus à noite. Ou seja, a diminuição de temperatura é muito pequena em relação a essas regiões que têm um clima subtropical. E lá, como eu falei, tem as 4 estações bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno, você duram exatamente de 3 em 3 meses, como acontece em outras regiões do mundo de climas mais frios, certo? Então, para finalizar, nós temos aí a visão geral dos climas do Brasil. Eu coloquei um mapa do lado aí, que é um mapa que tem a linha do Equador, imaginária do Equador, e o Trópico de Capricórnio. Então, você vai ver aqui, ó, quanto mais perto da linha do Equador, os climas são mais quentes. Então, você vai ter o clima tropical, o clima semiárido aqui, ó, essa região nordeste, o clima equatorial, que aqui é onde fica a floresta amazônica, as altitudes da região sudeste, o clima tropical litorâneo, que é toda essa parte aqui do litoral, não todo o litoral, mas só essa parte aqui, e o clima subtropical que a gente acabou de falar, que fica, ó, abaixo da linha imaginária do Trópico de Capricórnio, que abrange essa parte aqui do Brasil, como eu falei, é mais fria. E aqui os climas do Brasil por cores, que é mais fácil de você detectar. Então, você tá aqui o vermelho equatorial, os climas em laranja são os climas tropicais, né? O tropical, que é aquele tropical continental, como a gente falou, né? Esse aqui em amarelo, o clima semiárido, que é essa parte que nós estamos aqui no sertão nordestino. O clima azul, que é o subtropical, região sul do Brasil, abaixo do Trópico de Capricórnio. O tropical litorâneo, que é esse verde aqui, né, que vai do Rio Grande do Norte aqui em cima até o sul de São Paulo. E nós temos o tropical de altitude, que é essa região aqui, que não tem a influência do mar, mas que é a parte mais alta do território brasileiro, certo? Então, nós temos aqui a espacialização, a regionalização do Brasil pelos tipos de climas que predominam no nosso território, certo, gente? Então, espero que tenha dado para ajudar, façam a atividade proposta e a gente se vê na próxima semana com mais uma aula dando continuidade ao nosso estudo.